Olá, pessoal, boa tarde. Dentro de uns 3 minutinhos, nós começaremos a sala virtual. Oi? Boa tarde, pessoal. Muito prazer, meu nome é Lucas, faço parte do setor de relacionamento com associado aqui da GS1 Brasil e vou apresentar para vocês hoje o nosso tema dessa sala virtual, que é a respeito do processo de filiação. Que antes, só gostaria de mencionar algo importante, que nós temos as nossas redes sociais da GS1 Brasil e ainda mais no YouTube fica disponível todos os vídeos, todas as salas que nós já fizemos, de variados temas aí no ano passado. Caso vocês queiram verificar algum assunto específico, vocês conseguem por meio desse local, ok? Até é importante aí, caso vocês queiram ficar antenados em nossas ações, podem nos seguir em nossas redes sociais. E é muito importante também dizer que nós vamos encaminhar no final um link para a pesquisa de satisfação e depois vocês vão poder obter todo esse material, toda essa apresentação aqui, com todas as orientações, tudo certinho, que aí vocês conseguem dar uma consultada e até mesmo, dependendo do caso, compartilhar com algum parceiro comercial que queira saber um pouco mais a respeito da GS1 Brasil, ok? E é importante também dizer que, caso vocês tenham dúvidas, podem colocar sem problema no chat. Então, nós teremos a nossa equipe dando suporte no chat. Podem colocar, então não fiquem com vergonha, participem mesmo, tá? Bem importante, é bem bacana para nós também. E porque pode ser que a sua dúvida seja uma dúvida bem pertinente aí para outras pessoas também. E aí nós vamos sanar todas, ok? Então, espero que seja um tempo bem proveitoso aí para todos nós, tempo de aprendizado para que agregue bastante aí nossas atividades. Bom, antes de falar um pouco a respeito do tema de filiação, vamos conhecer um pouco da GS1 Brasil, porque pode ser que alguns de vocês ainda estejam com dúvidas a respeito da nossa empresa, o que ela faz, onde atua, enfim. Então, nós vamos passar aqui algumas informações importantes, só para que vocês já tenham um norte, e aí logo em seguida a gente já começa falando do processo em si de filiação, ok? Então, a GS1 Brasil é uma organização multissetorial, sem fins lucrativos, é uma empresa que é responsável em desenvolver e manter os padrões
globais de identificação para que as empresas tenham uma comunicação eficaz, eficiente, e para que todas as pontas aí saiam ganhando. Então, nós deixamos aqui alguns dados bem interessantes, só para que vocês conheçam um pouco mais a respeito da nossa grande história. Então, a nível nacional, nós temos 58 mil empresas que são associadas, isso dos mais diferentes segmentos. Então, nós temos desde empresas de calçadista, têxtil, enfim, todo o setor da moda, como também de alimentos, e por aí vai. Então, todas as empresas que atuam aí no varejo podem se associar com a GS1 para poder ter uma identificação em seus produtos e uma gestão melhor de todos esses itens. Nós atuamos em mais de 150 países, estamos presentes. Nós temos 35 anos já promovendo automação aqui no Brasil. Tem algo que é bastante interessante também, que os associados, ou seja, vocês que estão aí fazendo esse processo de filiação, representam 31% do PIB do Brasil, e os associados aqui da GS1 Brasil geram 18% de empregos formais. E aí mais de 2 milhões de empresas usam os padrões GS1 no mundo, só para vocês entenderem um pouco aí do nosso tamanho. E aí nós deixamos um número aqui, mais por curiosidade mesmo, em relação ao código de barras. Então pode ser que vocês até fiquem se questionando aí qual a quantidade de vezes que os códigos são lidos, então nós deixamos aí esse número que é bem expressivo, 6 bilhões de vezes, é o número que o código é lido. E é interessante que isso é por dia e no mundo inteiro. Então, quando a empresa se associa aí com a GS1, ela já vai conseguir ter uma gestão e já vai conseguir ter uma visão bem ampla a respeito dos negócios. Vamos partir agora para o processo de filiação em si, já que a gente conhece um pouco a respeito da GS1 Brasil. Então, aqui eu vou passar primeiramente o conceito e depois a gente passa etapa por etapa, ok? Então, filiação nada mais é do que quando a empresa se associa à GS1 Brasil para poder obter o prefixo GS1. E aí, com esse prefixo, a empresa pode identificar tanto os produtos, que nós chamamos de GTIN, que é uma nomenclatura em inglês, como também as localizações físicas, que nós chamamos de GLN, que também é uma nomenclatura em inglês. Ok? Então, quando a empresa faz esse tipo de vínculo com a GS1, ela consegue ter toda essa identificação específica aqui e consegue fazer uma gestão bem completa, uma gestão bem melhor de todos os produtos que tem. Então, nós temos até no nosso site, caso vocês queiram navegar posteriormente, cases apontando empresas como que eram antes e depois de se associar à GS1, toda a gestão que conseguiram fazer por causa da identificação, enfim. Então, é uma vantagem quando a empresa se associa com a GS1 para poder fazer toda a identificação que ela acusa como necessária. E aí vamos agora aprender um pouco das etapas. Então, pode ser que alguns de vocês estejam no início da etapa de filiação, pode ser que algumas já estejam no final, enfim, ou na parte intermediária, mas só passando aqui de forma completa, tá? Para que todos possam entender como que funciona esse processo. Então, as etapas do processo de filiação são essas daqui, como vocês podem ver nesse slide. Primeiro é o pré-cadastro no website da GS1 Brasil. Depois, envio de documentos da empresa. Depois, assinatura virtual em nosso contrato GS1. E, por último, a emissão da taxa de inscrição. E aí, por que nós colocamos isso? Porque algumas empresas ficam com dúvida e acham que, por exemplo, entrando em contato ou mandando algum e-mail, a gente já faz esse processo de forma instantânea, mas não, existem essas etapas e elas precisam ser seguidas, ok? Independente do porte da empresa, independente do ramo de atuação, são essas etapas porque aí nós conseguimos já visualizar melhor a necessidade da empresa, entrar em contato e aí já fazer esse processo de vínculo, esse processo de filiação, ok? Então, essas 4 etapas nós vamos passar agora por cada uma delas, explicando um pouco melhor o que acontece aqui em cada situação. Antes de seguir, só para poder reforçar, caso vocês tenham dúvidas, podem
Podem ir mandando aí no chat, que aí a nossa equipe já vai dando todo o suporte necessário, ok? Então vamos lá, pessoal. Primeira parte é o pré-cadastro no website da GS1. Então, aqui eu deixei o print de algumas telas só para que vocês conheçam um pouco melhor, já fiquem habituados, ok? Então, vocês vão verificar aqui logo quando se acessa o site da GS1, tem ali ao lado direito, nesse quadradinho laranja, como vocês podem ver, solicitar código de barras. E aí, quando a sua empresa clica, em seguida, já aparece um outro quadradinho laranja escrito solicite o seu código de barras, ok? Então, nós deixamos isso daqui mais como um facilitador, porque pode ser que a empresa acesse o nosso site e veja algumas informações e não sabe para onde tem que ir, como direcionar, como se portar, enfim. Então, aqui é mais uma ideia para deixar bem mais fácil esse processo de filiação, ok? Para que vocês já entendam bem rapidamente como que funciona tudo isso. Então, clicando em solicitar o código de barras e depois em solicite o seu código, já vai para uma próxima etapa. Então, o site da GS1 já vai pedir alguns dados específicos, que é nesse momento onde a sua empresa começa a fazer todo esse processo de pré-cadastro. Então, nós vamos pedir o seguinte, os dados da sua empresa, o tipo de produto que será codificado e a quantidade de códigos. Por quê, pessoal? Esse segundo ponto aqui, só fazendo um parênteses, tá? O tipo de produto que será codificado e a quantidade. Nós temos na GS1 Brasil um setor já específico que é de pesquisa e desenvolvimento. Então, periodicamente nós fazemos algumas pesquisas de mercado que são bem interessantes, nós lançamos em nosso site, para que as empresas associadas e não associadas também possam ver todas essas informações que acontecem, ou seja, todos os segmentos que as empresas atuam, quais são os tipos de produtos que as empresas codificam, enfim. Então, como informações bem agregadoras, nós disponibilizamos no nosso site. Então, por isso que é muito importante a sua empresa sempre inserir as informações de forma correta, para que o processo possa caminhar também sem nenhum problema, sem nenhum tipo de entrave, enfim, ok? Então, apontando esses três dados aqui, os dados da empresa, o tipo de produto e a quantidade de códigos, a sua empresa já vai conseguir selecionar a opção lá de não sou um robô, colocando o nome também, o e-mail, o CNPJ, e vai clicar em continuar, ok? É muito importante a sua empresa também preencher qual é a natureza jurídica, ou seja, qual o porte da empresa. Então, se é uma limitada, se é uma SA, se é um microempreendedor, se é um MEI, se é uma cooperativa ou uma associação. Aqui eu deixei como uma tela de exemplo para vocês, mas existem outras opções fora essa parte de limitado, ok? Aqui é só para mostrar como que funciona em si o processo, tá? Então, a sua empresa vai colocar lá o nome da pessoa que está fazendo o cadastro, o e-mail e o CNPJ da empresa que vai se associar. Aqui uma pergunta que a gente recebe bastante, pessoal, é a seguinte: poxa, Lucas, essa parte de nome aqui, eu tenho que colocar, por exemplo, o nome do representante legal da minha empresa, ou eu posso colocar o meu mesmo que estou fazendo o processo aí de filiação. Não tem problema, pessoal, vocês podem colocar o nome da pessoa que está fazendo o processo de de pré-cadastro, ok? Até porque às vezes a empresa direciona alguém para cuidar dessa parte, porque posteriormente nós vamos pedir já informações complementares, então como dados do representante, endereço de cobrança e tudo mais, ok? Então não tem problema algum a sua empresa colocar o nome de uma pessoa que está fazendo esse pré-cadastro, porque posteriormente a sua empresa vai poder informar quem é o representante, procurador, enfim, dependendo do tipo de atuação da empresa, até porque nós vamos solicitar alguns documentos específicos que vocês vão ver logo mais em slides posteriores, porque nós precisaremos arquivar, deixar tudo certinho em nosso sistema para que possa acontecer esse processo de filiação sem nenhum problema, ok? Bom, clicando em continuar, a sua empresa vai ter acesso ao painel do associado. Aqui, gente, essa live vai ficar gravada, mas se vocês estiverem
já anotando em algum local, até é importante vocês já tomarem nota referente a essa explicação. O que acontece? O painel do associado é uma plataforma online também gratuita, que a GS1 Brasil disponibiliza, mas ela tem uma finalidade específica. E qual é essa finalidade? É proporcionar aí a vocês informações cadastrais da sua empresa e também acesso a boletos, ok? Então, é como se fosse aí, por exemplo, uma faculdade, tem aquele portal do aluno. Então, o aluno consegue verificar todas as informações nesse local específico. É a mesma coisa o associado. Então, ele vai conseguir ver todas as informações de cadastro dele no painel do associado, ok? Só estou dando essa explicação porque mais para frente vocês vão ver que existe uma outra plataforma, mas a gente pontua num outro momento. E acaba acontecendo aí dúvida entre as empresas de qual que é a diferença dessas duas plataformas. Ok? Então, só retomando. Quando esse procedimento de inserção dos dados for concluído, a sua empresa vai acessar o painel do associado, ok? Então, essa daqui é a carinha do painel do associado. Eu deixei aqui uma tela de exemplo, só para vocês conseguirem entender melhor como que funciona, tá? Então, aqui ao lado esquerdo, vocês vão ver o nome. Aqui eu deixei com o meu, Lucas Souza, o nome da empresa, GS1 Brasil, o CNPJ. Então, vai aparecer da forma aí de acordo com cada empresa, ok? Abaixo aqui do lado esquerdo, tem algumas outras opções que a empresa pode fazer também, ou seja, gerenciar usuários, cadastrar novo usuário, dados gerais, dados de contrato, atualização, ou seja, tudo isso a sua empresa consegue fazer no painel do associado. Então, status da associação, situação regular, ou seja, está tudo em dia, tudo ok. Documentos pendentes, ou seja, se a gente está fazendo algum processo específico junto com a sua empresa e a sua empresa não encaminhou esse documento, vai ficar uma mensagem disponível nesse local e a sua empresa conseguirá anexar a documentação para a gente poder fazer a análise. Na parte de boletos vencidos, se a empresa, é claro, tiver boletos vencidos, vai aparecer ali o boleto disponível para impressão. Se não tiver, não aparece nada. E no último campo aparece ali boletos a vencer. Então, jeitinho 13. E aí, no caso, por exemplo, se eu fosse imprimir, bastava clicar ali no símbolozinho da impressora, já ia ficar disponível para poder fazer a impressão, ok? No caso de vocês que estão fazendo o processo de filiação, o boleto vai ficar já disponível ali quando nós já dermos um ok para vocês via e-mail, já vai ficar disponível para impressão. Então, imprimindo o boleto, efetuando o pagamento, nós já fazemos aí a análise para verificar se já foi baixado aqui em nosso sistema, para que nós possamos concluir a filiação e já liberarmos os acessos necessários e darmos aí as devidas orientações referentes aos produtos que nós temos, ok? Então, essa daqui é a tela do painel do associado. Pode ser que alguns de vocês já tenham acesso, então já estejam mais familiarizados com tudo isso, mas pode ser também que seja a primeira vez que você está fazendo esse processo de filiação, então quer entender um pouco mais. Então, pensando em vocês, eu deixei essa tela aqui já para facilitar, ok? Partindo aqui para a segunda etapa. Então, a primeira, só recapitulando aqui, a primeira é referente a pré-cadastro no website da GS1, onde a sua empresa vai ter acesso no painel. E aí depois nós partimos para a segunda etapa, que é o envio de documentos. Então, pessoal, o documento pode ser encaminhado tanto pelo painel, como eu mostrei para vocês, como também em nosso e-mail. Se vocês estiverem aí já anotando, ou quiserem tomar nota, é atendimento@gs1br.org. Ok? Repetindo, atendimento@gs1br.org. Caso vocês queiram nos contatar, não só referente a esse processo de filiação, qualquer outra dúvida, pode nos acionar que nós tiraremos as dúvidas. Ok? Então, voltando aqui. Nos documentos, nós avaliamos algumas informações para poder dar continuidade a todo esse processo de filiação. Então, o documento que a sua empresa vai encaminhar para nós é de acordo com a natureza jurídica. E essa natureza jurídica pode ser vista no cartão CNPJ. E aí você pode
até pensar assim, poxa, Lucas, ok, então eu já entendi que eu vou encaminhar uma documentação específica de acordo com a minha natureza jurídica, mas eu não sei onde eu consigo obter esse cartão CNPJ. Então é simples, gente. No caso, vocês bastam acessar o site da Receita Federal, colocando o número do CNPJ da sua empresa, já vai ficar disponível esse cartão CNPJ, que, por assim dizer, é um resumo aí de alguns dados da sua empresa, ok? Então, aqui ao lado, como vocês podem ver, ao lado direito, eu coloquei algumas informações que aparecem no cartão CNPJ, caso alguém nunca tenha visto, acessado, enfim. Então, como vocês podem ver, aparece ali o número do CNPJ, se é uma matriz ou se é uma filial, data de abertura da empresa, nome empresarial, o código de atividade econômica principal, o CNAE, enfim. E aí, a natureza jurídica, como eu falei para vocês, pode ser verificada aqui onde eu coloquei essa setinha só para poder facilitar, ok? Então, aparece ali como associação privada. Então, no seu caso, pode ser que apareça como empresa limitada, pode ser que apareça como microempreendedor individual, como cooperativa, como associação também, enfim, ok? Então, quando eu já sei qual é a natureza jurídica, eu já sei automaticamente que documento eu posso enviar. E aqui eu vou demonstrar para vocês, vou mostrar as opções de documentos que nós temos. E aí é bem bacana a gente já notar o seguinte, que logo no começo já aparece ali documentos específicos para pessoa jurídica e aqui no final artesão ou produtor rural. Por quê? Pode ser que a pessoa até fique com dúvida. Legal, eu já entendi o que a GS1 Brasil faz, já entendi como que ela atua, mas eu gostaria de saber se somente as empresas de porte grande podem se associar. Não. Então, artesão, produtor rural pode também se associar com a GS1 Brasil para poder ter uma gestão melhor aí dos itens que faz, ok? Então, por exemplo, para artesão produtor rural, os documentos que nós pedimos para fazer todo esse processo são esses daí que nós deixamos disponibilizados nessa tabela, ok? Lembrando que vocês vão receber isso, tá? No finalzinho, então não se preocupem se vocês não entenderam ou gostariam de tirar foto ou print de alguma parte aqui, não se preocupem porque vocês vão receber e vão conseguir consultar de forma tranquila. Então, só como exemplo aqui, artesão e produtor, pode encaminhar para nós o registro ou inscrição na entidade de classe competente, comprovante de endereço, aqui nós deixamos exemplo, conta de água, de luz, telefone, a declaração do imposto de renda pessoa física, RG e CPF, ok? Esse aqui, lembrando, é para artesão e produtor rural. Mas, se, por exemplo, sua empresa for uma limitada, então vai ter que encaminhar esses documentos que aparecem aqui. Então, por exemplo, o contrato social ou última alteração, porque vai mostrar como que a empresa atua e quem são os representantes, e nós precisaremos disso porque nós precisamos inserir essas informações no nosso contrato, que irá posteriormente para que vocês assinem virtualmente, ok? Um documento de faturamento, o cartão CNPJ, enfim. Então, se a sua empresa for uma SA, associação ou cooperativa, então vai ter que encaminhar estatuto ou ata da última, estatuto e ata da última assembleia, termo de posse, dependendo se a empresa tiver aí o termo de posse também da diretoria, um documento de faturamento que nós pedimos, por exemplo, é balanço com o DRE e o cartão CNPJ também, ok? Dependendo, há empresas que atuam com procuradores, e aí nós precisaremos, é claro, da procuração pública, um documento de identidade desse procurador, para a gente poder arquivar e validar todas as informações e seguir com o processo. O empresário individual, nós precisaremos aqui já do certificado de MEI, que é o microempreendedor individual, o CCMEI, que nós chamamos, e aí um documento de faturamento, tem o CIMEI, que aí vai mostrar qual foi o faturamento no ano, RG, CPF e CNPJ, ok? E aí pode ser que a sua empresa até esteja se questionando assim, poxa, Lucas, eu tenho interesse em me associar com vocês, fazer todo o processo, obter o código, mas a minha empresa não teve faturamento ou abriu agora, abriu recentemente na Receita, enfim.
Então, é possível se associar também, não tem problema algum. Eu vou mostrar para vocês logo em seguida como que funciona a nossa tabela de valores, mas basta encaminhar o cartão CNPJ para nós, porque vai mostrar a situação da empresa, se ela está ativa ou não, se ela foi aberta recentemente ou não, e aí nós já enquadramos na categoria devida, ok? Então, seguindo aqui, como nós já passamos por essa parte, explicando um pouco a respeito dos tipos de documentos que nós aceitamos, vamos para a penúltima parte, que é a assinatura do nosso contrato GS1. Então, a assinatura pode ser feita por meio do certificado digital ou assinatura eletrônica, ok? Utilizando o nosso sistema DocuSign. E aí, depois que toda essa parte for feita, o que acontece? Nós vamos encaminhar via Docu o nosso contrato para que ele possa ser assinado virtualmente, ok? Então, não tem como a empresa se associar se ela não fizer essa parte também. E aí é importante a empresa sempre verificar todas as cláusulas do nosso contrato, todas as condições ali estabelecidas, enfim, entender um pouco mais a respeito da GS1 e das condições também, como cancelamento, a tabela de valores e outros assuntos, ok? Após isso, passando essa parte de assinatura virtual, nós vamos para a última etapa, que é a emissão da taxa de inscrição, ok? Então, nós vamos emitir uma taxa de acordo com o faturamento bruto anual da empresa. E aí, após 6 meses, vai ser gerada uma anuidade, conforme a tabela de valores. Então, vou mostrar para vocês aqui a tabela, que vocês podem verificar. Então, aqui já é referente ao ano de 2021, porque anualmente sempre tem o reajuste, ok? Então, vou passar a informação para vocês referente a esse ano de 2021. Então, vocês podem ver que nós temos algumas faixas de cobrança, e aí nós temos as categorias. Então, a categoria menor que nós temos é a chamada T4. Então, são empresas ou pessoas físicas que tiveram faturamento bruto de 0 até 300 mil no ano, ok? Aqui não é mês, é no ano. E aqui também é muito importante frisar isso, que é faturamento bruto, não líquido, ok? Então, nós nos baseamos nessa informação para poder seguir com o processo. Então, vai de T4 a T10, e a T10 é a maior faixa de cobrança que nós temos. Então, vou tomar como base a menor categoria que nós temos aqui, só para que vocês entendam, tá? Porque o restante das faixas ali é a mesma dinâmica. Então, por exemplo, eu, Lucas, estou fazendo aqui o processo de filiação com a GS1 Brasil para poder identificar meus produtos, e eu abri a empresa recentemente, então abri ali, por exemplo, em dezembro de 2020. Então, obviamente, não vou ter nenhum faturamento, eu vou ser enquadrado na menor faixa de cobrança, que é a T4. Então, eu vou fazer, depois de passar por todos esses processos de pré-cadastro, de envio de documentos e assinatura do contrato, eu vou efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de 707. E aí, pessoal, esse valor de 707 é um pagamento único, ok? Então, não é algo mensal ou semestral ou anual, como algumas empresas ficam com dúvida. Então, pagou esse valor de 707, a empresa já conclui o processo de filiação e pode fazer todo o processo de identificação dos produtos com os nossos códigos de barra. E aí, dentro de 6 meses, ela vai receber essa anuidade, ok? Então, dentro de 6 meses, eu receberia essa anuidade de 376, e aí eu pagaria somente essa anuidade sem nenhuma cobrança à parte. Então, é até importante vocês já entenderem que não é mensalidade, é anuidade, e não é semestralidade, ok? Então, uma vez no ano, a sua empresa vai pagar para poder permanecer com os códigos ativos, permanecer com o vínculo ativo aqui conosco. E aí, uma pergunta também bem pertinente que fazem é o seguinte: Lucas, olha, eu tenho aqui, eu tenho 2 produtos somente, tenho 2 variações, tenho 3 produtos. A GS1 Brasil gera cobrança de acordo com esses meus 3 produtos? Ou tem alguma tabela diferenciada? Não, não. O que acontece? Nós nos baseamos no faturamento bruto anual. Então, independente da quantidade de produtos que a sua empresa
tiver para poder identificar, isso não vai fazer a diferença nesse processo de filiação, ok? O que nós tomamos como base para poder gerar essa cobrança é o faturamento bruto anual que a sua empresa teve. Então, vamos supor aqui, dando um exemplo com a maior faixa de cobrança, que é a T10. Então, a empresa do Lucas, no ano passado, por exemplo, teve aí o faturamento acima de 60 milhões e um. Então, o primeiro pagamento vai ser no valor de 2.368,50, que é a taxa de inscrição que a gente chama, e aí dentro de 6 meses vai receber essa anuidade no valor de 3.699, pagando somente essa anuidade e podendo utilizar as nossas plataformas, os nossos serviços, identificando os produtos com os códigos de barra, ok? Então, essa é uma explicação aqui que nós julgamos ser bem importante, porque algumas empresas param nesse ponto aqui e não conseguem compreender, tá? Então, nós deixamos isso aqui para que vocês possam ter ciência de como que funciona todo esse processo de geração de cobrança da GS1 Brasil. Então, vamos supor que a minha felicidade está perto de chegar, ou seja, estou perto de concluir a minha filiação com a GS1 Brasil. Que maravilha, para poder gerar os meus códigos de barra. Então, quando a filiação for concluída, eu fizer o pagamento ali do meu título, da minha taxa de inscrição, nós vamos encaminhar um e-mail informando que todo o processo foi concluído, que a sua empresa já está associada com a GS1 Brasil, e a sua empresa vai poder ter acesso ao nosso Cadastro Nacional de Produtos, ok? Aqui é uma informação importante, que o Cadastro Nacional de Produtos é também uma plataforma online e gratuita para os associados da GS1 Brasil, ok? Então, por meio do Cadastro Nacional de Produtos, a sua empresa vai conseguir fazer uma gestão completa. Então, a gestão dos produtos que foram cadastrados, vai conseguir emitir relatórios, vai conseguir gerar etiquetas também, caso a sua empresa já tenha aí uma etiqueta e não queira gerar etiqueta na gráfica, é possível também. Nós temos essa função dentro dessa plataforma online. Sua empresa vai conseguir cadastrar novos usuários, porque pode ser que você que está fazendo aí esse processo de filiação não tenha um tempo hábil para poder fazer a geração dos códigos. Então, não tem problema. O Lucas pode nomear aí o Leandro, pode nomear a Clarissa, a Emily, como novos usuários, eles podem utilizar a plataforma, gerar os códigos de barra sem nenhum problema, ok? Então, pensou em fazer gestão dos códigos de barras, pensou automaticamente no Cadastro Nacional de Produtos, ok? E aqui é uma carinha que nós deixamos referente ao Cadastro Nacional de Produtos. Então, deixando aí um gostinho para vocês que estão próximos de finalizarem o processo de filiação, só para que vocês possam ver como que é o Cadastro Nacional de Produtos. É claro, pessoal, aqui é uma tela de exemplo que eu deixei para vocês, então, obviamente, aí quando vocês acessarem, os jetins gerados, ou seja, os códigos gerados vão aparecer tudo como zero e aí automaticamente conforme vocês forem preenchendo as telas obrigatórias, os códigos serão gerados e as informações irão atualizar automaticamente, ok? Então, essa aqui é a home do Cadastro Nacional de Produtos que vocês terão acesso assim que o processo de filiação for concluído conosco, ok? Aqui nós vamos agora para a parte de dúvidas frequentes. Então, pode ser que você tenha alguma dúvida aí, ficou um pouco acanhado, não colocou, não lançou sua dúvida ali no nosso chat. Então, pode ser que as dúvidas que nós separamos aqui te ajude a entender um pouco mais ainda todo esse processo de filiação que é bem simples, tá? Vamos lá. A primeira pergunta, a GS1 Brasil vende códigos? Então, pessoal, essa aqui é uma pergunta que nós recebemos com uma frequência alta se a GS1 vende códigos. Então, existem empresas, existem pessoas que entram em contato
dizendo assim, olha, Lucas, olha, Emily, Clarice, eu preciso de 5 códigos aí, quanto custa os 5 códigos, enfim. Não, pessoal, então não há um custo de 5 códigos. Então, como eu falei anteriormente, a nossa cobrança é com base no faturamento bruto anual. Então, o que nós fazemos não é a venda dos códigos. Então, a gente concede um range, ou seja, um lote, para que a sua empresa consiga gerar os códigos de barra, consiga identificar os produtos com os códigos de barra, ok? Uma outra pergunta que a gente recebe bastante é a seguinte: sou obrigado a me associar com a GS1 Brasil? Então, essa dúvida aqui, vira e mexe, nós recebemos em nosso chat, em nosso telefone, porque as empresas ficam com receio se precisam se associar ou não, como que acontece isso, como que funciona essa situação. Então, assim, se a sua empresa não for a dona da marca e o parceiro comercial seu não pedir, não exigir, não há a necessidade, ok? Então, a sua empresa precisa ter isso em mente. Entendendo isso, a sua empresa já sabe que caminho seguir, se associa com a GS1 Brasil ou se não é necessário. Então, tem esses dois casos. Se a sua empresa for a dona da marca e se o parceiro comercial não exigir, não há essa necessidade de vínculo. Seguindo aqui, nós temos essa terceira pergunta, que é a seguinte: se eu cancelar a filiação, os códigos serão meus? Qual é o prazo para a retirada dos produtos codificados do mercado? Então, vamos supor que a Ana se associou com a GS1 Brasil e, por alguma situação específica, ela resolveu cancelar esse vínculo com a gente, essa filiação. Então, a Ana está querendo saber se os códigos serão dela, uma vez que ela efetuou o pagamento, uma vez que ela utilizou a nossa plataforma, enfim. E qual é o prazo que ela teria para poder tirar todos os produtos codificados do mercado, ok? Então, a resposta é a seguinte: os códigos não serão da Ana nesse exemplo que a gente deu aqui. Então, como nós concedemos um range já para a empresa poder utilizar, quando a empresa resolve fazer o cancelamento, esses códigos voltam para nós. Por quê? Porque, como nós somos os detentores, nós poderemos pegar esses códigos e atribuir a alguma outra pessoa, alguma outra empresa que está fazendo o processo de filiação também, ok? E aí, a Ana, nesse caso, vai ter o prazo de retirada dos produtos do mercado de até 12 meses. Okay? Então, ela vai ter essa responsabilidade mediante a GS1 Brasil, para que não tenha nenhum problema aí de controle, não tenha nenhum problema de gestão, enfim, não fique divergente os dados, as informações dos produtos, certo? Vamos partir aqui para uma próxima dúvida que a gente recebe bastante. A GS1 Brasil é responsável pela geração dos códigos. Então, pessoal, as pessoas perguntam bastante se, quando a filiação é concluída, se a gente, por exemplo, gera uma lista, vamos supor aqui em Excel ou algum outro arquivo, com uma quantidade específica, vou chutar aqui um número, uns 50 códigos, e manda para a empresa. Não, isso a gente não faz, ok? Então, a responsabilidade é da própria empresa, ou da própria pessoa que se associou com a GS1 Brasil, certo? Então, quando a empresa faz esse processo de associação, de filiação, a gente já notifica de que o processo foi concluído, já está tudo ok e a empresa pode acessar o Cadastro Nacional de Produtos. E aí lá dentro, é claro, nós temos um material bem amplo e completo referente a todas as ações que podem ser efetuadas lá dentro. E é claro, fora o material de apoio, que é já uma cartilha em PDF bem completa, fora os vídeos, nós temos também o nosso suporte. Okay? Então, se a sua empresa tiver dúvida como proceder, nós temos o nosso chat, nós temos o WhatsApp, nós temos o telefone, então nós temos esses meios para que a sua empresa possa acionar e tirar as suas dúvidas, certo? Uma outra pergunta, existe uma tabela de valores diferenciada para quem está iniciando a empresa? Então, no exemplo que eu dei aqui, o José acabou de abrir a empresa e ele precisa
identificar os seus produtos. Então, como ele não teve faturamento nenhum, por ter aberto a empresa recentemente, ele quer saber se há uma cobrança diferenciada para ele, etc. Mas nós não temos. Então, a faixa de cobrança e o modo de cobrança que nós utilizamos é aquele que nós disponibilizamos e que vocês irão receber aí esse nosso material para poderem consultar posteriormente. Okay? Então, a menor, repetindo, é a T4, que são CNPJs ou CPFs que faturam de forma bruta no ano até 300 mil e que vai até a T10, que é a nossa maior, que são CPFs ou CNPJs que faturam de forma bruta no ano acima de 60 milhões e um, ok? E aqui a nossa última pergunta, que é qual é a diferença entre painel do associado e cadastro nacional de produtos? Então, pessoal, como vocês puderam ver, ali praticamente na metade dessa nossa sala virtual, eu citei o painel do associado e dei ali uma pausa para poder explicar o objetivo dele, porque existem algumas pessoas que acabam confundindo aqui, trocando as funções, porque nós temos essas duas plataformas que são bem utilizadas, painel do associado e cadastro nacional de produtos. Então, pode acontecer, por exemplo, da empresa querer gerar código de barras e não saber ali onde clicar, onde se direcionar, mas na verdade é porque ela está no local incorreto, que é no painel do associado. Por quê? O painel é para funções ali administrativas, vamos dizer assim, para que a sua empresa acesse documentação, cobranças e afins, e o Cadastro Nacional de Produtos já é para poder fazer todo esse processo de gestão dos produtos, gestão dos códigos, ou seja, geração de códigos, de etiquetas, como a gente já mencionou antes, ok? Então, essa é a diferença aí entre painel do associado e Cadastro Nacional de Produtos. Então, essas são as dúvidas mais frequentes aqui que nós recebemos. E aí gostaria de saber se tem alguma dúvida aqui específica, fora essas aqui que a gente já abordou. Ok. Aqui eu verifiquei, estava dando uma olhada aqui no nosso chat, e aí tem algumas perguntas aqui que colocaram. Então, por exemplo, para ter acesso ao API de consulta, aos códigos de barra, o valor da filiação é o mesmo? Aí aqui nós já entramos num outro ponto, que acaba até fugindo um pouquinho referente ao processo de filiação em si, ok? Mas, para empresas que já são associadas à GS1 Brasil, nós já temos uma outra forma de tratamento referente a acesso ao API, e para as empresas que não têm, é cobrado um valor simbólico, ok? E essa tabela já é atualizada também anualmente, e aí nós sempre posicionamos a empresa e nós temos que verificar algumas informações antes também. Então, por exemplo, para a sua empresa poder obter aí o API de consulta, o API de geração dos códigos, enfim, é necessário encaminhar um e-mail para o nosso setor específico de API, ok? Se vocês quiserem anotar aí também, é api@gs1br.org, ok? Repetindo, api@gs1br.org. Uma outra pergunta aqui que nós tivemos foi a seguinte: se eu tiver mais de uma empresa, tem 8 filiais, preciso ter mais de uma filiação com vocês para poder ter o GLN? Aqui é a pergunta feita pela Aline Nogueira. Então, Aline, o que acontece? Se sua empresa for identificar somente o GLN, que já tem uma finalidade específica, que é para identificação de localização física, e for sempre CNPJs diferentes, é necessário fazer uma filiação conosco específica para cada CNPJ, ok? Por quê? Porque cada CNPJ vai ter o seu tipo de identificação específica,
Então, por isso, é muito importante já se atentar se é necessário mesmo as empresas utilizarem aí o GLN ou não, ok? E aí já, até aproveitando essa pergunta aqui bem interessante, algumas pessoas até nos questionam, por exemplo, se elas se cadastrando com a matriz, se elas precisam fazer a associação com a filial também. Então, vou explicar para vocês o que acontece. Vamos supor lá, eu tenho a minha empresa, Lucas Limitada, a matriz 1000 contra 00, e aí eu abro uma filial lá, a 2000 contra 10, por exemplo. Então, se a minha empresa, a matriz, já utilizar ali os códigos, fazer toda a geração, toda a identificação dos produtos, é uma coisa. Agora, se a filial for somente utilizar ali os códigos, não precisa fazer essa associação, esse vínculo conosco, ok? Agora, se for faturar de forma diferente por outro CNPJ, aí é necessário que esse outro CNPJ se vincule a nós também, ok? Então, aqui pelo que verifiquei, foram essas as perguntas que nós recebemos aqui no nosso chat, mas não se preocupem porque nós vamos encaminhar todo esse material completo para todos vocês poderem consultar aí sem nenhum problema, com bastante tranquilidade, enfim, ok? Bom, pessoal, essa aqui foi uma sala para poder mostrar de uma forma ampla como que funciona esse processo de filiação, quais são as etapas, como que acontece aqui a questão de documentação, a questão de valores, porque bastante gente acaba ficando com dúvida, então nós estamos aqui para dar o devido suporte a todos vocês, ok? Eu vou pedir aqui para que vocês respondam, por favor, a nossa pesquisa de satisfação. A gente vai lançar aí no chat, e aí vocês respondam. É bem rapidinho, isso é importante para que a gente sempre reavalie aqui as nossas ações, nossos eventos, para poder ter esse processo aí de melhoria contínua, tá? Então, é algo que não toma tempo, é bem rapidinho aí, nem 3 minutos de vocês, tá bom? Respondam, por favor. E aí, em seguida, nós já faremos todo o processo de envio de todo o material que vocês precisam receber, como também dessa FAQ. Ou seja, as perguntas que foram lançadas aqui também serão respondidas, e aí vocês vão receber de forma completa, ok? E aí, já até aproveitando, esse mês ainda nós faremos uma outra sala virtual, vai ser no dia 25 de fevereiro, às 10 da manhã, ok? Essa nós fizemos às 15, mas essa outra do dia 25 será às 10 da manhã. E aí o tema vai ser Cadastro Nacional de Produtos. Então ali nós vamos mostrar, etapa por etapa, como que faz para poder cadastrar o produto nessa plataforma que eu mostrei para vocês aí, que eu dei o gostinho para vocês, e como que se obtém o código após esse processo de cadastro, de inserção de dados em nossa plataforma, ok? Então, tenho certeza aí que alguns de vocês ficaram com água na boca aí vindo o nosso Cadastro Nacional de Produtos, e então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais a respeito dessa nossa plataforma e verificar aí como que acontece na prática, não percam, se inscrevam, nós vamos encaminhar também para vocês esse link para que vocês possam se inscrever, lembrando que é gratuito, ok? É uma ação gratuita. Então, aproveitem e aí já até compartilhem com os parceiros comerciais, compartilhem com os contatos aí que são associados à GS1, que conhecem a GS1, até mesmo aqueles que não conhecem, para que a gente possa fazer uma ação bem bacana, ok, pessoal? Então, muito obrigado pela participação de todos vocês, muito obrigado pela atenção, obrigado aí pelos comentários, obrigado pelas dúvidas. Nós, da GS1 Brasil, desejamos aí um excelente ano de 2021 a todos vocês, sucesso aí nos contratos, nas parcerias, em todas as atividades que vocês fizerem, e nós estamos aqui para poder prestar suporte e ajudá-los no que for necessário. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde.